Voltamos aqui ao curso completo do Manual da Igreja e neste momento vamos estudar o capítulo 15. Eu sou o pastor Leônidas Guedes e eu estou aqui com o pastor Ranieri Salles, o tradutor do Manual da Igreja para a nossa língua portuguesa. E o último capítulo, o pastor Ranieri fala sobre as crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uma perguntinha para começarmos o capítulo 15. Quantas são e quais são as crenças fundamentais da nossa Igreja Adventista de acordo com o nosso manual? Este é o último capítulo, né, Leônidas? Exatamente. Puxa vida, estamos finalizando aqui uma jornada de trabalhos, de estudos e de gravações também, né? Verdade. E o último capítulo, ele traz uma síntese das crenças fundamentais da Igreja Adventista. Essas crenças estão presentes no livro Nisto Cremos, de forma bem detalhada, minuciosa, com todas as explicações e textos bíblicos. O Manual da Igreja não traz uma exposição exaustiva das 28 crenças. Aliás, já respondendo a uma pergunta, né, quantas são? Quantas são, né? São 28, né, neste momento. Não é um número fixo, isso pode passar por modificação. Eventualmente a igreja pode ter uma compreensão mais ampla de um aspecto, ou simplesmente não por uma compreensão, mas por ver a necessidade de destacar algum aspecto doutrinário ou da teologia e acrescentar mais uma crença. Isso é flexível. Eu não sei se em toda a gravação do nosso manual aqui, dos 15 capítulos juntos, vocês perceberam que no nosso estante nós temos ali o Nisto Cremos, que você Verdade, citou. verdade, verdade. Então, há alguns anos atrás, a igreja tinha suas crenças fundamentais sistematizadas em 27 crenças, por uma questão mundial, uma necessidade de se enfocar o tema do crescimento em Cristo e tal, foi acrescentada uma crença fundamental a mais nessa lista. Então, hoje, a igreja entende, enfim, essas 28 crenças fundamentais, que são um esboço da compreensão que a igreja tem a respeito da doutrina bíblica, né? Uma coisa interessante ou importante de falar é que não são 28 doutrinas da igreja, são 28 crenças fundamentais, né? E essas crenças, elas estão sistematizadas em 6 grandes doutrinas. E como você perguntou também, quais Interessante são elas? destacar, né? Quais são as 6. Eu E dentro vou. das 6 nós temos as crenças, Evidentemente, o tempo né? aqui e o propósito desse curso aqui não visa explicar, fazer uma recapitulação completa de todos esses aspectos, mas eu vou citar as 28 subdivididas dentro desses blocos doutrinários, né? A gente tem como, diria assim, como uma introdução às 28 crenças fundamentais, a crença fundamental número 1, que é a crença sobre as escrituras sagradas, né? A inspiração da Bíblia, enfim, todo o processo, a nossa compreensão, né, a respeito de como a Bíblia foi escrita e tudo mais. Aí, a partir da segunda crença fundamental, encontramos esses 6 grandes blocos doutrinários, né? Eu vou citar aqui a doutrina sobre Deus, e aí vem a crença fundamental número 2, a Trindade, número 3, o Pai, número 4, o Filho, número 5, o Espírito Santo. Aí, o segundo bloco doutrinário, doutrina sobre o homem. Aí vem a crença fundamental sobre a criação, número 6. A crença número 7, a natureza da humanidade. O terceiro bloco doutrinário, doutrina da salvação. E aí vem a crença fundamental número 8, o grande conflito. Número 9, vida, morte e ressurreição de Cristo. Número 10, a experiência da salvação. E número 11, crescimento em Cristo. Depois o outro bloco doutrinário, doutrina sobre a igreja. Aí vem a crença fundamental número 12, a igreja. Número 13, o remanescente e sua missão. Número 14, a unidade no corpo de Cristo. Número 15, o batismo. Número 16, a ceia do Senhor. Número 17, dons e ministérios espirituais. Número 18, o dom de profecia. Aí, a doutrina sobre a vida cristã.
Aí vem a crença número 19, a lei de Deus. Número 20, o sábado. Número 21, mordomia. Número 22, conduta cristã. Número 23, o casamento e a família. E, finalmente, o sexto bloco doutrinário, que é a doutrina sobre os eventos finais. E aí estão a crença fundamental número 24, o ministério de Cristo no santuário celestial. Número 25, a segunda vinda de Cristo. Número 26, morte e ressurreição. Número 27, o milênio e o fim do pecado. Número 28, a nova terra. Interessante, né? Terminamos os 6 blocos doutrinários, as 6 grandes doutrinas, né, onde estão aí as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista. Agora, quando eu olho para esse quadro aqui, Ranieri, os 6 blocos das 6 doutrinas, doutrina sobre Deus, sobre o homem, da salvação, doutrina sobre a igreja, doutrina sobre a vida cristã e a doutrina sobre os eventos finais. E termina ali a 28, como você mencionou, a nova terra, né? A volta de Cristo também está ali na doutrina dos eventos finais. Dessas 28 aqui que nós temos crenças, começa com a Bíblia Sagrada, né? Existe alguma aqui dessas mais importante do que a outra? Se eu tivesse que escolher uma só, existe isso? Difícil responder isso, né? Difícil determinar aqui qual é a mais importante. A gente poderia dizer a doutrina sobre Deus, né? Porque Deus está sobre todas as coisas. Por outro lado, a doutrina sobre o homem, né? Que reflete a nossa vida, enfim, a vida cristã, né? E por aí vai. E as crenças, né? Se estiver dentro da doutrina sobre Deus, qual é a mais importante? A que fala da Trindade, de Deus Pai, Deus Filho. É difícil separar, né? Então, assim, a compreensão que a gente precisa ter é a seguinte: isso aqui é um corpo interligado, né? Nenhuma dessas crenças fundamentais está dissociada da outra ou das outras. Elas são interligadas. A nossa compreensão sobre a Trindade, sobre Deus, determina a nossa compreensão sobre o homem, sobre a salvação, né? Enfim, sobre a nova terra, sobre os eventos finais, tudo está interligado. Então, é muito difícil estabelecer uma como sendo a mais importante. Agora, uma coisa é certa, Leônidas, existe uma delas, eu não diria que seja a mais importante, mas é a que tem primazia sobre todas as demais. E qual seria? Primazia sobre todas as demais. Qual seria vou dizer essa? qual Porque é nós temos e vou 28. explicar por quê. É a primeira delas, as Escrituras Sagradas. Qual seria a razão? Por que ela tem primazia sobre as demais? Porque a nossa compreensão sobre todas as crenças fundamentais, Estão na palavra de onde Deus. é que nós tiramos essa compreensão? Das Escrituras Sagradas. Então, Se eu não creio... mas Deus é mais importante do que a Bíblia. Sim, mas quem é que fala de Deus? Onde é que a gente aprende a respeito de Deus? É na Bíblia. Então ela tem primazia. Ela é a base. É né? através das Escrituras que nós temos o conhecimento e temos o acesso às informações a respeito de todas as demais crenças fundamentais. Legal. Então, as Escrituras Sagradas, aí é a base. Porque se eu não creio nesse livro aqui como a palavra de Deus, eu não tenho como crer em nenhuma outra doutrina. E é através dela que nós conhecemos todas as demais crenças. Uma outra coisa importante da gente ressaltar, né, qual é o papel de Ellen White na composição dessas doutrinas. Então, existe um pensamento na mente de muitas pessoas de que essas doutrinas, ou que pelo menos uma parte das doutrinas, das crenças dos adventistas, está baseada nos escritos de Ellen White. Ora, não há a menor dúvida de que os escritos de Ellen White lançam luz sobre a compreensão da palavra. Né? Mas você vai ver o seguinte, por exemplo, se você vier aqui no texto do Manual da Igreja e vir aqui a explicação de cada uma dessas crenças fundamentais, você vai ver que cada uma delas está suportada, tem suporte, respaldada pelos textos bíblicos. Todas elas. Inúmeros textos bíblicos em cada uma delas. E nenhuma delas depende de qualquer citação dos escritos de Ellen White. Não tem nenhuma citação dos escritos de Ellen White. O que é uma evidência de que as crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia estão respaldadas unicamente pela Bíblia. Ok. Muito legal esse destaque. Muito bom. E a sugestão que o pastor Ranieri deu para todos nós, além do Manual da Igreja, se você puder ter acesso ao livro Nisto Cremos,
que ele desenvolve um pouco mais essas 28 crenças fundamentais da nossa igreja. Estamos aqui chegando no encerramento final, não só do capítulo 15 do nosso Manual da Igreja, né? Mas, como o pastor René já disse, chegamos não só no último capítulo, chegamos no capítulo 15, chegamos no último capítulo do manual e fechamos o Manual da Igreja com esse momento aqui. E eu queria destacar para você, não esquecer, que esse manual que nós estudamos juntos aqui, esses 15 capítulos, durante essas aulas todas, ele reflete o que está no Espírito de Profecia. Eu trouxe aqui o Grande Conflito como um representante dos escritos de Ellen White, né, que é mais conhecido, o Espírito de Profecia. E principalmente o nosso manual por excelência, nosso guia por excelência, que aqui está a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e eu queria conversar aqui e ouvir as considerações finais do pastor Ranieri sobre esses temas que nós analisamos juntos aqui do manual, a importância, né, desse assunto, dessa administração da igreja baseado nesse manual. Bom, eu finalizo a minha participação aqui, em primeiro lugar, agradecendo a você, Leônidas. É um prazer enorme compartilhar esse curso junto com você. Não é a primeira vez que a gente faz isso. Verdade. Né? Já faz uns bons anos que a gente fez uma espécie de protótipo desse trabalho aqui. E é um prazer muito grande. Obrigado pela sua companhia aqui comigo, tá bom? E para você que nos acompanhou durante todo o curso, reforçar a importância do Manual da Igreja, né? Isso aqui é fundamental, não somente você ter o manual, mas você compreender, entender, se familiarizar com ele, especialmente se você é um líder da igreja, né? Se você é um pastor, um ancião, um líder de um departamento, se você é membro de uma comissão de igreja, é importantíssimo que você tenha o manual e que esteja familiarizado com os grandes temas do Manual da Igreja, sempre entendendo qual é o propósito principal, né, do Manual da Igreja. Não é estabelecer simplesmente uma lista de regulamentos, regras, né, para que você se prenda à letra da lei. Não, o Manual da Igreja é um guia que nos orienta, que nos dá um norte, né, que nos dá os conceitos, os princípios básicos para a condução dos trabalhos, dos procedimentos da nossa querida igreja. Espero que Deus abençoe muito você nesse processo, que você seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus para abençoar a sua igreja através da sua liderança. Muito obrigado por participar conosco. Um abraço, Leônidas, para você também. Eu quero também agradecer ao pastor Ranieri, porque alguém pode perguntar assim, mas por que você convidou o pastor Ranieri, né, para desenvolver o tema do Manual da Igreja? Nós temos muitos colegas pastores adventistas que poderiam estar aqui conosco, discutindo e desenvolvendo o tema, né? Mas eu convidei o pastor Ranieri porque nós já tínhamos trabalhado juntos algum tempo, né, sobre o próprio Manual da Igreja, mas por duas razões básicas, né? Primeiro, porque ele tem sido o tradutor do Manual da Igreja nesses últimos períodos da igreja aqui para o Brasil, na língua portuguesa. E como tradutor, ele tem que estudar a fundo o conteúdo desse manual, né? E também por um aspecto de que ele é um pastor de igreja. Ele vive o ministério na linha de frente. Ele usa o manual de igreja no dia a dia, na igreja local. Isso para mim é muito importante porque é um pastor distrital de uma igreja local falando da administração da igreja adventista na sua base, na sua origem. Eu agradeço, amigo e pastor Ranieri, por ter estado conosco aqui nessas aulas todas aqui no curso completo do Manual da Igreja. Que Deus te abençoe e continue contigo onde você estiver. A você Amém? também. E obrigado a você mais uma vez pela participação. Que Deus te abençoe. Muito obrigado.